meu povo lindo do segundo ano de Feira de Santana. Eu, a Proélida, estou aqui com vocês mais uma vez e nós vamos continuar o nosso percurso, aprendendo, mesmo sem estar na escola, porque todo tempo é tempo de aprender e todo caminho leva a gente ao aprendizado. E nós vamos para a nossa aula de número 64, dia 24 de maio, e a área de agora é Ciências Humanas. Olha que imagem bonita. Do que será que nós vamos tratar nessa aula? Dia 26 de maio de 2021, uma quarta-feira. Vamos lá? Olha só. Eu acho que tem muitos pais que nem assistiram esse filme. Esse filme é muito engraçado. Essa imagem. E essa imagem vocês conhecem? Eu tenho certeza que todos vocês conhecem. E já cantaram demais. Hakuna Matata, né? Pois é, muito bem. E esse aqui? Ai, a Pro é fã demais. O que essas cenas têm em comum? Sobre o que nós vamos estudar hoje? Hoje, nós temos um cine cultural. Você vai ver algo diferente. Mas, antes de nós irmos para lá, nós vamos dançar um pouquinho. África! Com os tambores sempre a tocar, vamos ouvir o som da África, vestir as cores da África. Com este som que vem da África e com o corpo sempre a balançar. Com os braços a atuar e o corpo a balançar, perna a bater no chão, todos a dar a mão, para frente e para trás, palminhas trás, 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 com muita alegria e boa energia. Tem cor e alegria, África, e tudo é magia, África, ei, África, África, ei, África, África. Tem cor e alegria, África, e tudo é magia, África, ei, África, África, ei, África. Com os tambores sempre a tocar, vamos ouvir o som da África, vestir as cores da África. Com este som que vem da África e com o corpo sempre a balançar. Ambawa, Ambawe, Ambawa. Com os braços na ar e o corpo a balançar, pé a bater no chão, todos a dar a mão, para frente e para trás, palminhas trás, 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 com muita alegria e muito alegria, África. Tem cor e alegria, África, e tudo é magia, África, ei, África, África, ei, África, África. Tem cor e alegria, África, e tudo é magia, África, ei, África, África, ei, África, 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 África. E aí, descobriu do que nós vamos falar hoje? É isso aí. Nós vamos
falar sobre a África e a prova é apresentar para vocês coisas que muitas das vezes a gente nem imagina que está na África. Então, com vocês, agora no nosso Cine Cultural, a África e as suas paisagens. Todas essas imagens são da África. Olha só, parece o Brasil, né, gente? Pois é, mas toda essa imensidão, toda essa beleza está na África. Ó, elefantes, gorilas. Lembra o filme de Tarzan, né, gente? Olha que pôr do sol maravilhoso. E nós saímos do litoral, na praia, passamos pela floresta, cortada por todos os rios e lagos, e agora nós estamos na savana. E essa imagem te lembra que filme é o Rei Leão, isso mesmo. Olha só. Gazelas, elefantes e zebras. As zebras no pôr do sol, emus e avestruzes, aí é a savana africana. A mãe leoa e o bebezinho dela. Rinocerontes, elefantes, gnus ou búfalos, zebus. Os guepardos, os leopardos, os leões, as hienas, os rêmulis. Deixa-me ver mais. Ah, você não sabe o que é rêmule, não? O lêmure é aquele bichinho. Eu me remexo muito, muito. De Madagascar, o príncipe Júlio. O Egito fica na África, com as pirâmides, as esfinges, as catacumbas, aquela coisa maravilhosa. E agora nós estamos no deserto da África. Olha só. E agora nós vamos sair da África e das suas paisagens para a África e o seu povo. A África é um continente formado por vários países. E temos povos de muitas línguas, de muitas tribos. E a alegria é em todos eles. A alegria do povo africano transmite para todos os outros povos essa mesma alegria. Todas as vezes que nós vemos, tem os momentos difíceis, sim, a África passa por guerras civis, guerras entre pessoas da mesma cidade, do mesmo estado, do mesmo país, do mesmo continente, povo brigando, como em todo lugar. Mas a África é um lugar lindo, de pessoas lindas, de paisagens e pessoas exuberantes. E agora nós vamos para a África e a sua arte. Todo o artesanato, as máscaras, os adereços, as esculturas, os instrumentos musicais. Existiam, há muito tempo atrás, tribos que eram mineradoras, elas tinham o dom de trabalhar com metal, outras que trabalhavam com pedra, outros que trabalhavam com cerâmica. Então, o artesanato africano é muito rico e diversificado. As máscaras têm uma simbologia religiosa, tem a simbologia onde exalta a natureza, onde exalta a colheita, onde afasta os maus espíritos, onde abençoa aquelas pessoas. A África tem uma grande diversidade de povos e cada um deles tem a sua própria língua, tradições e a religiosidade. Não fica aí achando que a África é tudo, a África que todo mundo é igual. Não. É como o Brasil. O Brasil é muito grande e cada um. A única coisa que a gente tem em comum mesmo é a nossa língua. E ela tem influência africana, que nós já vimos, já estudamos, indígena e português. Vamos continuar a nossa aula. Aqui, a prova vai trazer a você. Vamos fazer uma sequência do último para o primeiro. Aqui é a imagem dos quilombos. Os quilombos foram idealizados por Zumbi. Zumbi
Ele era príncipe na África e foi retirado da sua terra pelos portugueses e foi trazido para o Brasil para ser escravo. E ele não se conformou com isso. E ele organizava as fugas dos escravos para bem longe das fazendas de engenho. E eles se abrigavam nos quilombos que ficavam mais dentro da mata, bem isolados de todo mundo, e onde o homem branco, o escravista, não tivesse acesso a eles. Aqui nós vemos uma cena de uma casa grande com muitas mulheres brancas e muitas escravas. A mãe preta, como era chamada, você pode ver, dentro do círculo onde estão as pulseiras, tem uma africana, uma mulher negra, com um neném branco no colo. As negras amamentavam os filhos das suas senhoras. E por conta disso, muitas das vezes não amamentavam seus filhos. Aqui, as rogendas, os desembarques de escravos dos navios vindos da África. Essa foto está no livro lá na Biblioteca de São Paulo, na Biblioteca Municipal de São Paulo. Esse lugar era aonde se despachava a mercadoria, porque o escravo era tratado como uma mercadoria, que vinha dos navios negreiros, paravam no porto, iam para as embarcações menores, e lá eles eram comercializados. Ou seja, os escravos, eles eram arrancados da sua terra, da sua família, da sua casa, eram levados aos navios negreiros, aos tombeiros, e lá eles eram transportados por todo o Oceano Atlântico, cruzando esse oceano enorme. E quando chegava aqui, ou em outro país que recebesse escravos, eles eram vendidos como mercadoria. Aí é uma imagem de dentro de um navio negreiro. E o navio negreiro, eles não separavam e não acomodavam bem as pessoas. Elas ficavam assim, tumultuadas, amontoadas, e corriam risco de ficar doente, porque eles não viam a luz do sol, e eles eram mal alimentados também. Então, todas essas coisas fizeram com que o povo africano sofresse muito, desde a sua retirada das terras africanas, até chegarem aqui no Brasil. Aqui é a vista de um navio negreiro, como era o navio por dentro. Em cima, lá no convés, você observa os marinheiros, alguns escravos. Você vê um homem ali, ó, preparando um canhão. Você vê os escravos sentados, eles estavam praticamente ali, eles estavam acorrentados para que eles não reagissem. Na parte de baixo do convés estavam o alojamento dos negros e bem lá embaixo você observa que estavam mercadorias. Ali tem especiarias, tem o alimento que era para ser consumido pela tripulação. Essas coisas brancas aí, essas tiras brancas, representam o marfim, porque antigamente, e hoje ainda existem pessoas que vão na África e removem o marfim, aqueles dentes enormes do elefante, para itens de colecionador e para alguns produtos. Isso é proibido, porque o elefante acaba morrendo, né? E aqui era como eles eram retirados da sua terra. Muitas das vezes, africanos de uma outra tribo, eles eram pagos para fazer isso, retirar as pessoas da sua terra e levar para os portugueses. A Pro trouxe uma curiosidade. A Pro trouxe para você Abayomi. Abayomi é um termo que significa encontro precioso em Yorubá. E Yorubá é uma das maiores etnias do continente africano, que habita na Nigéria, no Benin, no Togo e na Costa do Marfim. Essa bonequinha era assim. Quando os africanos eram retirados da sua terra e levados para os navios negreiros, muitas das vezes as mães e os filhos eram separados, ou no desembarque, ou dentro do próprio navio.
E é muito triste. Imagina você aí, você sai com a sua família e de repente você é separado dela. Aí na hora dá uma angústia, dá uma dor. Imagina para as crianças que estavam sendo arrancadas dos braços dos seus pais. O que as mães faziam? Chegavam assim na roupa, rasgavam um pedaço da saia e faziam uma bonequinha. Faziam uma bonequinha para acalentar os seus filhos. E elas ficavam como um amuleto de proteção e como um amuleto que ia levá-los de volta para a sua família. Heranças africanas. Quais são as heranças que eu tenho da África? Dança, música, religiões, a culinária e a arte. Nas imagens que a Pro trouxe da África, nós vimos muitas imagens bem coloridas, mas o que é que tem do povo africano que tem em mim? O que é do povo africano que tem no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país? Quando o Brasil foi descoberto, os portugueses foram ao território africano, ao continente africano, e trouxe de lá muitos povos. Os bantus, nagôs, jejês, auaçás, malês, esses povos. Mas esses três, os bantus, os nagôs e os jejês, eles influenciaram na religiosidade, candomblé, umbanda e mais outras que temos de raízes africanas. Algumas imagens, essas imagens são do nosso estado ou da nossa cidade, ok? Na musicalidade, danças, instrumentos e os ritmos. Birimbau, agogô, a capoeira, que apesar de ser uma arte marcial afro-brasileira, também é uma dança, uma manifestação musical devido às palmas, o ritmo das músicas, o afoxé. Aqui a roda de capoeira. Na culinária, nós temos iguarias e que, assim, os temperos principalmente. O que nós utilizamos hoje que veio do uso comum dos africanos. Leite de coco, dendê e pimenta. Essas três coisas da nossa alimentação são 100% de influência africana. Eles trouxeram o dendê, eles trouxeram o uso do dendê, eles trouxeram o uso do leite de coco, eles trouxeram o uso da pimenta. E aí nós também temos acarajé, caruru, vatapá, feijoada, cuscuz, dobradinha, minimico, mocofato. Todas essas comidas são daquele período em que os africanos estavam aqui como escravos. E que eles comiam e as pessoas foram passando essa receita. Eles foram passando de mãe para filha, de pai para filho. E até hoje, nós nos alimentamos muitas das vezes e eles estão presentes no nosso dia a dia. Aqui, ó. Que delícia, hein? Quem já viu essa rua? Quem já andou por essas ruas? A primeira vez que eu fui, eu passei mal de subir essa ladeira, meu filho. Pois é, aí é Salvador. E Salvador tem no seu dia a dia a cultura africana vivenciada. Porque a Bahia é pedaço da África no Brasil. Olha só. Na religião, na musicalidade, na culinária, nas artes. E Feira de Santana não é diferente. Samba de roda, roda de capoeira, na religiosidade, na culinária,
A Pro bota muito a samba de roda, né? É porque tá na nossa essência, tá na nossa cultura, faz parte de nós. As comunidades quilombolas da nossa cidade, certificadas pela Fundação Palmares, são 3. Matinha dos Pretos, como você chama melhor, Matinha, Alagoa Grande e Candial 2. A Fundação Palmares, ela veio do Quilombo dos Palmares. É um lugar onde as pessoas que estão nela, que trabalham nela, que vivem nela, legalizam os quilombos, as comunidades quilombolas, que são a herança viva de descendentes africanos e que precisam que alguém veja e olhe por eles, para que mantenha viva toda essa cultura, todo esse costume, e que seja perpetuado, passado de geração em geração. Na nossa cidade, aqui, na nossa região, são essas 3 que já são certificadas. E a Pro trouxe um pedacinho da cultura da Matinha, o famoso samba de roda da Matinha, samba de roda da Quixabeira. Pois é, meus amores, a nossa aula foi sobre as contribuições africanas, a cultura africana e a cultura africana na nossa região. A Matinha é uma das comunidades quilombolas que tem a maior representatividade da cultura africana, e é aquela que está sempre em movimento e sempre continua trabalhando para que a sua cultura, a sua tradição permaneça viva. Na próxima aula, a gente tem muito mais assuntos sobre a cultura do nosso povo. Então, um beijo no coração. Até mais.